ShockwaveSound.com. Para quem não me conhece, eu me chamo Hélio Benito de Matos Lima e a gente vai trabalhar hoje, ética profissional, uma disciplina tão atual, rica em conhecimento e conhecimento do senso comum, conhecimento teórico e lógico, ele passa pela filosofia. Sempre começo com uma reflexão. Muitos chamam violento o rio que transborda, mas não chamam de violenta as margens que o aprisionam. Isso é tirado de uma adaptação de Brecht. Então, quando falamos em filosofia, fazemos esse link, no sentido de pensarmos quais são as nossas atitudes diante da sociedade, diante de nós mesmos. E quando a gente fala em ética profissional, a gente vai acabar culminando ou direcionando para o nosso trabalho. Provocações iniciais. O pensamento nosso leva a querer fazer o quê? Pensar um pouco para onde ir, por que ir, quando ir, como ir. Interessante que nós do mundo, nós como seres humanos, nós temos essa necessidade de sempre estar se perguntando, o porquê que nós estamos aqui, o para que nós estamos aqui, qual que é o nosso papel dentro da sociedade, qual que é a nossa função enquanto ser humano, enquanto papéis como pai, filho, irmão ou irmã, como profissional também. Então, sempre fazemos esse questionamento, sempre. Acho que todo mundo, todos os dias, passa por esse questionamento. Então, antes de começar a falar sobre ética, temos que falar do ser humano. Ser humano que um animal moral. Segundo Sócrates, quando Sócrates, lá na filosofia, fala que o homem, o ser humano, se difere dos animais porque nós somos dotados de razão, essa razão nos leva a entendimento dessa moral. Então, quando a gente fala em ética, vamos combinando falar em quê? Na nossa moral. Não sei se vocês lembram, em 2007, essa imagem. Nota-se que tem uma pessoa salvando a outra. Na verdade, é a mãe salvando seu filho. No momento que ela percebeu que o filho estava seguro, ela tomou conta que, na verdade, ela não sabia nadar. Aí nós fazemos esses questionamentos. O que faz alguém tomar essa atitude de salvar? Lógico, que a gente vai lembrar que a gente está falando da mãe. Mãe que tem sentimento, que ela é dotada do papel de ser mãe. Então, mas enquanto isso, quantas vezes a gente, na nossa sociedade, no nosso meio, a gente busca ajudar as pessoas. Não é verdade? Mas aí que está. Da mesma forma que o ser humano ele busca salvar vidas, ajudar as pessoas, ele provoca o que também? O que nós chamamos de males, destruição. Então notamos aí uma obra mal feita, pessoas ou a pessoa mexendo com lixo, lixão de São Paulo, alguém passando fome no mundo, um campo de concentração no período da Segunda Guerra Mundial e, como a gente pode perceber, a bomba atômica. O interessante é que a bomba atômica ela é chamada de bomba da paz. Não sei se vocês já viram falar sobre isso. Aí a gente pode questionar, mas por quê? Porque se fala, se
se questiona, se coloca que a bomba, ela que acabou com a Segunda Guerra Mundial. Mas espera aí, morreu milhares de pessoas, mas a quantidade de pessoas que morreram não é a mesma das milhares e milhares de pessoas que morreram na Europa. Judeus, alemães e russos. Agora, propriamente dito, né, sabendo que o ser humano é um ser moral, que ele está imergido numa sociedade, que ele tem que se colocar diante da sociedade, propriamente dito, nós vamos falar sobre ética. E quando a gente fala em ética, a gente vai lembrar de alguns eixos importantes, né? A própria ética, a eticidade, a moral, moralidade e liberdade. Ok? Então vamos lá, vamos fazer esse percurso, pessoal. Vamos nesse caminho. Para a gente poder falar em ética profissional, sobre postura profissional, temos que entender basicamente o quê? Entendermos que a ética, ela faz parte também, né? Ela que constitui os nossos papéis, os nossos deveres, o nosso dia a dia. Então o que é ética? Vamos ver o que é ética? Eu como pensador, eu sempre gosto de trabalhar a etiologia da palavra, Da onde que ela vem? A ética originalmente deriva-se da palavra grega ethos, que significa morada, o que pode ser compreendido como morada interior, segurança existencial. Lembrando que a ética, na sua essência, ele é um ramo da filosofia. Tudo bem? Então, ele é um ramo da filosofia que vai estudar o que? Os padrões, as situações, o tempo, as relações. Daí, forma habitual de comportamento, levando ao termo grego ethos, que significa expressamente hábito ou costume. Lembra quando você era criança, pessoal, e vocês tinham aqueles hábitos que seus pais, seus avós introjetavam em vocês? Né? Quando a gente fala em hábitos, a gente lembra, lá em casa, todo domingo, todo mundo sentava à mesa para almoçar junto. Era um hábito familiar. E quando se fala em hábitos, a gente fala em costume. Não é verdade? Quantas vezes a gente fala assim, não, eu tenho o costume de... eu não dou conta de ficar sem camisa em casa. Não dou conta de ficar sem camisa. É um costume meu. Então a gente vai perceber que a ética, ela está na sua essência introjetada em cada indivíduo. Não é verdade? Moral. O termo tem origem no latim moralis, cujo significado é relativo aos costumes. Enquanto nós falamos do costume da ética, agora nós falamos também da moral, como essa relação que nós temos, né? Do que a gente faz com os nossos costumes, com as nossas regras, com os nossos valores. Não é verdade, pessoal? Então, moral é o conjunto das regras ou normas de conduta admitidas por uma sociedade ou por um grupo de homens em determinada época. Lembrando, mulheres, as feministas, homens aqui no sentido de ser humano, que é um ser moral. Assim, um homem moral é aquele que age bem ou mal na medida em que acata ou transgride as regras do grupo. Então, quando a gente fala em moral, a gente lembra daquele embate que nós temos, né? Que vem lá das concepções primitivas do ser humano, do bem e mal, do certo e errado. Não é verdade? Olha, eu estou falando do ser primitivo, ser humano, né? Então, é interessante a gente fazer esse entendimento. Tudo que nós fazemos esse questionamento. O porquê? O para que nós fazemos? Isso é certo ou errado? Nesse mundo que nós estamos hoje, né, nessa sociedade pós-moderna, que ela se coloca
numa dinâmica muito mais veloz, acaba que o ser humano ele fica em segundo plano e abre questionamentos todos os dias sobre a nossa moral. Se isso é moral ou se isso é imoral. Não é verdade? Para isso, nós chegamos ao quê? A falar da moralidade. De uma forma bem destacada, atributo, particularidade ou característica do que é ou possa estar relacionado à moral, que se pauta ou pratica os fundamentos e ou ensinamentos da moral. Então nós falamos em moralidade, é essa experiência, essa experimentação que nós temos todos os dias, né? Esse julgo que fazemos do que é o certo, do que é o errado, né? Uma relação bem atual, não sei se vocês viram que algumas infrações de trânsito tiveram seu valor da penalidade aumentada. Não sei se vocês viram, em questão de quê? De ultrapassagem, né? Isso mostra a necessidade de uma sociedade de ajustar certas situações para que diminua os conflitos que são gerados por elas. Concorda? Pensa, pessoal. Né? Imagina vocês, por que nós falamos hoje em Estatuto do Idoso e há 20 a 30 anos atrás a gente não falava do Estatuto do Idoso? O que faz ser diferente nesse sentido? Hein? Porque hoje, em termos de Brasil, a sociedade, a população, ela está envelhecendo. Então, alguém com 70 anos hoje é diferente de alguém que tinha 70 anos há 30, 20 anos atrás. Hoje, a pessoa de 70 anos, ela é economicamente ativa, ela trabalha, ela anda, não é verdade? Então, ela está inserida nessa sociedade. Então, a própria sociedade teve que se ajustar a essa nova dinâmica. Não é verdade? Liberdade. Todo mundo busca liberdade, né? A nossa Constituição fala em liberdade, né? Liberdade significa o direito de ir e vir, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. E a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Então, quando a gente fala em cidadania, em exercer nossa cidadania, a gente tem que levantar um ponto. O primeiro ponto qual que é? Da liberdade. Vivemos numa sociedade que se diz igualitária, que busca essa liberdade, que todo mundo pode exercer. Liberdade de crença, liberdade de ideias, não é verdade? Então, esse é um ponto interessante para perguntarmos a nós mesmos. O que nós fazemos nessa sociedade? O que eu acho que é livre para mim? Né? Lembrando que naquele momento que nós falamos das pessoas, né, fazerem o bem para as pessoas que da mesma forma fazem o mal, a gente não pode esquecer que, lembre-se disso, gente, que na verdade as nossas atitudes geram duas consequências. Elas podem ser positivas e elas são negativas. Não é verdade? O simples fato, como nós estamos hoje corriqueiramente falando sobre a questão da água, a questão hídrica, né? Eu jogar água desperdiçar água, estará prejudicando uma pessoa. Mas como é que eu lavo o meu quintal? Como é que eu lavo a minha casa? Como é que eu limpo a minha varanda? Tudo são questões que a gente deve se perguntar. Né? Até que ponto essa minha liberdade? Até que ponto a liberdade ela é ética? Não é verdade? Então, para isso, nós vamos usar um quadrozinho. Ele é meio complexo para a gente entender. Mas é interessante a gente fazer o uso dessa prancha. Falamos em ética e moral. Lembrando que a ética é um ramo da filosofia. Lembra, pessoal?
Vocês concordam? Então, ambas, elas se cruzam. Lembrando que a moral, ela está no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente entende que seja o quê? Real, que seja bom ou ruim, não é verdade? Então, quando a gente fala em moral, a gente fala em moral estudada e moral social. Ou a moral prática ou a moral teórica, que na verdade a teórica é a própria ética. A moral social se estabelece na sociedade como a moral mais ética, independente de ser ou não coerente com as definições éticas da moral, uma vez que ela tende a sujeitar-se ao princípio político do contexto cultural. Na prática, a moral social é fundamentada pela crença de que ela é quem define o que é ou não é ético na sociedade. Né? Então, são duas setas que se cruzam. Então, a ética, propriamente, enquanto campo da filosofia que estuda a moral, busca compreender as atitudes morais do homem na sociedade, desenvolvendo material teórico para definir a prática moral do contexto cultural. Idealmente, a ética define conceitos por meio do estudo da moral, que aplica esses conceitos na prática, que seria o ideal de moral social perfeita, ou melhor, coerente com a ética. Então, pegamos um exemplo. Você pega um ônibus, um coletivo. Lógico, né, pessoal? Tem gente que pega coletivo mesmo. E aí? Você observa que existem certos bancos que têm uma cor diferente. E esses bancos, esses assentos, né, são usados para quê? Como preferenciais, tanto para crianças, mulheres, parturientes e idosos. Não é assim? Por que existem esses bancos? Isso eu estou falando na prática. Eu estou falando da moral nossa, que exige a necessidade de se criar essa exclusividade. Por quê? Aí a moral estudada, que é a ética, nos aponta os caminhos. Identifica que, na verdade, há necessidade de fazer isso porque as pessoas em si não se sensibilizem pela necessidade do idoso, da parturiente, né? Da lactante e tanto da criança. Então há uma necessidade de se criar essas leis. Entenderam, pessoal? Então, de uma certa forma, por exemplo, nós falamos em diferentes países e diferentes culturas. Quem estuda essas diferenças é a ética. Mas, se a gente não compreender, nós vamos gerar conflitos éticos, que na verdade estará infringindo a moral. Por exemplo, usamos o exemplo do brasileiro. Qual que é a visão que o brasileiro tem no exterior, gente? O brasileiro é feliz, né? Estampa felicidade. E ele é permeado por uma palavra, por um jargão chamado jeitinho brasileiro. Ninguém fala em jeitinho britânico, fala? Nós falamos em pontualidade britânica. Por quê? Porque o que se constrói de ideia do britânico, que ele é pontual. Enquanto que se constrói de concepção brasileira, que tudo ele dá um jeitinho. Fura o sinal ali, fura a fila aqui, dá um jeito ali. Não é assim? E aí que está. Né? O estudo vem para tentar entender. Né? E também para gerar o quê? Apontar saídas, caminhos para o futuro. Né? Queremos uma pontualidade brasileira também. Não é verdade? Queremos que nós tenhamos uma coerência no que fazemos, que deixamos de ser, genericamente falando, ou no senso comum, né? Tudo no jeito, tudo na malandragem. Aí em vermelho, embaixo, fala assim: cabe ao conceito da ética diferenciar
o que é dito da moral na teoria e o que é feito moralmente na prática. Ao mesmo tempo que o estudo da ética define qual ética são as ações e definições de moral na sociedade. Tirei isso lá de um site chamado universoracionalista.org. Otávio Miller. Para início de conversa. Moral. Sempre coletiva, social. A moral está na relação que nós temos com o outro. Ela é histórica, no sentido de que ela vivencia o que é o agora e ela vai apontar o que é o passado. Diz respeito ao agir concreto. O que eu faço de fato. O que eu torno o quê? De fato, o que eu faço. Qual que é o meu papel na sociedade? Consciência do agir humano. Lembrando que nós somos seres humanos diferentes dos outros animais. Já a ética, ela é transcultural. Da mesma forma, ela vai estudar, entender as culturas, compreender como é que elas desenvolvem os seus costumes, como é que ele desenvolve os seus conjuntos comportamentais. Ela é deontológica, ela é preocupada com o quê? Com as regras, com as leis, com as normas. Não é verdade? A gente abre um parêntese, que a gente sempre estudou na história que as sociedades tinham o quê? Tinham as suas leis. Código de Hammurabi, os 10 mandamentos. Ele é ahistórica, diferente da moral, ela permeia por todas as fronteiras da história. Imaginamos vocês, nós estudamos, falamos de Platão, falamos de Aristóteles, Sócrates, né? Falamos da cultura helênica e a gente tenta compreender a nossa construção ao longo da história, o porquê que nós estamos aqui. Diz respeito à reflexão sobre o agir. Né? Aqui a consciência do agir, aqui o porquê que nós agimos. Não é verdade? E, como na moral a consciência do agir humano, aqui eu tenho que ter consciência da consciência moral. Eu tenho que entender, compreender. Vamos deixar isso para a filosofia? Ética e sociedade. Devemos fazer essa relação. O que é sociedade mesmo? Eu não coloquei nenhuma prancha, porque nós sabemos definir quando se tem uma quantidade de pessoas, quando há mais de uma pessoa, nós estamos falando em sociedade. É diferente da definição de grupo. Eu posso estar no trânsito, estar em sociedade. Eu posso entrar num supermercado e ver pessoas, eu estou em sociedade. Concordam? Então, paradoxo que a gente vai abrir. Lembrando que nós somos seres, fazendo a ponte lá atrás de volta, pessoal, que nós somos um ser moral, não é? Nós somos um ser humano, né? Pensa vocês, pessoal. Pensa vocês nessa lógica que a gente sempre levanta. Alguém se acha uma pessoa ruim? O que vocês acham? Ninguém se acha uma pessoa ruim, todo mundo se acha uma pessoa boa. Até aquele indivíduo que está preso, suspeito de matar aquela série de mulheres em Goiânia, né, que está preso, que é chamado de serial killer, no fundo ele se acha uma pessoa boa. Cabe a cada um, né, fazer o seu entendimento. Mas que paradoxo é esse?
Isso é importante, gente, porque no mundo profissional a gente se coloca como uma pessoa boa, mas quando a gente fala no indivíduo em si, olha só, pessoas individualmente consideram-se boas, em geral, mas a soma das partes, o todo, a sociedade, é uma criação nem sempre boa. Quando a gente se coloca no meio social, a gente faz essa leitura. Quando a gente volta naquelas pranchas, onde a gente tem lá os judeus, a maioria dos judeus, né, russos e alguns europeus nos campos de concentração, a gente faz uma leitura que, para os alemães, era uma ideia boa o que eles queriam, o que eles propunham fazer. Não é verdade? As pessoas se constroem com a sociedade, com o grupo. Isso em função do que ela se propõe fazer, do que se espera dela. Não se esqueça disso, que a gente tem essa referência também enquanto ser humano, enquanto ser que vivencia vários papéis. Né? Profissionalmente, todo mundo busca o quê? Ser um ótimo profissional e ter sucesso no que faz. Não é verdade? Aí, buscamos algumas referências. Primeiro, o desenvolvimento humano. Para a gente entender melhor essa relação do ser em sociedade. Né? Então, nós temos uma concepção aí, ó, hominização, diferente de humanização. O hominização é o processo de superar o estado natural, animal, e evoluir para o estado humano. Como é que se faz isso? Nós precisamos estar em quê, gente? Em sociedade. Não é verdade? Quando a gente faz esse paradoxo entre eu ser bom ou ser ruim, eu estar em sociedade, isso agrega a mim o que se propõe a eu fazer na vida, ou o que eu se proponho a fazer, e o que as pessoas esperam de mim, a gente pode falar do desenvolvimento humano. Né? Em dois tópicos. Hominização e humanização. A hominização, o processo de superar o estado natural animal e evoluir para o estado humano. É estranho, né? Eu não nasço ser humano, não. Mas imagina vocês, se vocês não vivessem em sociedade, se você não fosse colocado em contato com sua mãe, com seu pai, com as pessoas que estão por perto de você. Imagina se você nasce e é isolado de todas essas situações. Será que a gente vai desenvolver? A gente vai desenvolver fala, consciência, entendimento do mundo? Não é verdade? Então, para isso eu preciso do outro. A partir do momento que eu entro no estado humano, eu passo a humanização. O processo de superar o estado humano, primitivo, reativo e privado de dignidade para converter-se em pessoa com direitos e alvos de respeito. Ok? Lembrando que agora agrega vários valores, vários costumes e o que mais, gente? O que é certo, o que é errado dentro de uma sociedade. Lembrando que nós temos direitos também. Né? Desenvolvimento moral. Aí nós falamos em 3 tópicos. Né? O desenvolvimento moral, que a partir do momento que eu me humanizei, nós passamos por essas 3 regras. Anomia, heteronomia e autonomia. Anomia, a ausência. Comportar-se sem levar em consideração as regras. Não sei se vocês já viram pessoas que não se conseguem colocar nas regras. Heteronomia, viver de acordo com as regras, mas por convenção o comportamento apenas externo. Como assim? Na verdade, hétero, diferente, né? Eu não coloco no estado de autonomia, no sentido de eu viver as regras como algo presente em mim. Mas heteronomia no sentido de eu ser e ter que lidar com todas essas regras. Exemplo.
Por que o ateu não vai a alguma denominação, alguma instituição religiosa? Que a primeira regra é acreditar em Deus. Se ele não acredita, não é verdade? Então, é se colocar. No caso aqui, as regras seriam isso. Heteronomia, e é isso que é o grande questionamento que fazemos, né? Lembra do rio? Nós pensamos que ela invade as nossas casas, mas ninguém pensa que nós invadimos o espaço dele. Não é verdade? É ética profissional. Eu faço esse caminho todo para mostrar para vocês o quê? Para chegar a essa concepção da ética profissional. E o interessante, vamos aqui no quadro aqui, pessoal. Deixamos de ser o quê? De ser um simples ponto para a gente sermos o quê? Um emaranhado de quê? De pontos. E esses pontos, ele o quê? Eles se relacionam. Não é verdade? Quando a gente fala em sociedade. E quando falamos em trabalho, nós estamos diretamente relacionados a esse aspecto. Se relacionar com as pessoas. Se colocar com as pessoas. Não é verdade? Então, olha só, pessoal. Nós somos uma rede. Nós somos um conjunto de pessoas, onde o nosso trabalho ele é um aspecto dentro da nossa sociedade. Né? O interessante é que quando a gente pega o termo trabalho, né? O trabalho propriamente dito, ele deriva-se do termo tripaliare. Opa, vou pegar outra caneta. Termo grego tripaliare, latim. Desculpa, gente. Latim. Adivinha o que significa isso, gente? Pessoal, castigo, tortura. Né? Mas espera aí, por quê? Se a gente aprofundar na relação do trabalho, a gente vai saber que o trabalho ela foi criado na Idade Antiga. E lá o modo de produção era o quê? Era escravista. Voltamos para a prancha? Então, quando a gente fala em ética profissional, a gente vai estar falando sobre o quê? Sobre trabalho. Né? Não nessa dimensão que nós colocamos como tortura. Até porque a concepção mudou hoje, né, pessoal? Lembra que nós falamos que o trabalho dignifica o homem, Deus ajuda quem cedo madruga, não é verdade? Então vamos lá, ética profissional. Ela é pessoal e organizacional. No sentido que eu falei agora, entra nessa dimensão pessoal. Aquilo que eu proponho fazer. Aquilo que eu busco fazer. Vocês, né, alunos, né, que estão aqui desenvolvendo um conhecimento para no futuro colocar em prática, a gente faz sempre a gente levanta esse link. Por que nós estamos? Para que nós vamos trabalhar? Qual que é o intuito? Voltamos àquele questionamento anterior. Por que nós estamos aqui? Não é verdade? Para um pouquinho e pensa. O tempo que você está gastando ou o tempo que você está investindo em assistir essa aula. Nesse caso, não podemos esquecer que nós somos colocados em outros grupos. Lembra que nós fazemos a relação que somos pessoas boas, mas que quando é colocado com outras pessoas, essa relação muda? Então está aí. Uma questão organizacional é quando eu me coloco com outras pessoas, quando eu me coloco diante de outras pessoas, de uma cultura organizacional, de uma maneira de trabalhar. Não é verdade? Peguei uma gravura, intencionalmente fui lá e recortei uma gravura de um livro que eu estudei lá na 5ª série. E eu não sei se vocês estão vendo aí, né? Voltando a falar do trabalho como tortura, né? Mas não. Mas imagina, pessoal, seria alguém, né, um homem primitivo, tentando mover uma pedra. E ele usa o quê? Uma madeira. Isso que é lógico, né? Na física, a gente estuda as relações de quê, gente? De alavanca, né? Então,
Primeira coisa que a gente tem que entender: a atividade profissional pode envolver relações entre pessoas e uma atividade é uma atividade ética. Concorda? Porque as bases de grande parte do conhecimento de uma profissão foi construída ao longo da história por várias pessoas. O profissional tem uma dívida para com a humanidade. Então alguém começou esse trabalho de vocês há algum tempo atrás. E esse trabalho vai se aperfeiçoando. Pensa vocês, qual que é o caminho futuro da profissão de vocês? Já pensou nisso? Não é verdade? Então, o que eu faço influencia diretamente na minha profissão. Até porque o senso comum tende a criar o quê, gente? O que nós chamamos de, adivinha? De generalização. Todo político é corrupto, todo policial é desonesto, aceita propina, e a gente tende a fazer esses piegas, que na verdade não são falácias, porque não podemos generalizar também. Organizacional. Dispõe sobre os fundamentos das ações de uma organização, seja com o público interno, seja com o público externo. Como assim? Imagina vocês, gente, eu vou trabalhar numa organização, e nessa organização ela tem uma filosofia, ela tem uma missão, não é verdade? A gente olha hoje algumas empresas de construção civil que ela tem um papel de sustentabilidade, onde você não pode jogar qualquer entulho em qualquer lugar. Há um reaproveitamento desse material. Enquanto outras construtoras nem têm essa visão. Então essa visão é organizacional. Então você se coloca dentro da organização e tem que aderir a essa visão, essa ética organizacional. Virtudes. Quando a gente fala tanto do pessoal como do profissional, nós temos respeito, responsabilidade e transparência. Não vou aprofundar na compreensão, no entendimento deles, que todo mundo sabe o que é respeito, o que é responsabilidade, o que é transparência. Todo mundo tem a liberdade para isso. Aí que está. Quando a gente fala numa profissão, a gente não pode esquecer que existem regras para executar aquele tipo de trabalho. O vendedor tem que seguir o código do consumidor. Não é verdade? Então, olha só quem fala aí. Os códigos de ética sintetizam os princípios que devem nortear a conduta dos integrantes de um grupo, organização, face às metas que devem ser alcançadas. Legitimam a categoria de classe. Então, por exemplo, eu, enquanto psicólogo, que não me apresentei, eu tenho uma categoria, né? Eu tenho uma categoria de classe e eu sigo um código de ética. Vocês, como técnicos em transações imobiliárias, vocês vão ter o seu conselho e lá existe o seu código, que é importante para vocês, que mostra a conduta, né? E lembrando que o que legitima é a sua categoria, o seu conselho, mas se o conselho não tiver o seu conjunto de regras, ele não faz o quê? Ele não legitima a sua profissão. Lembrando que o valor universal é a vida e sempre o que rege o princípio do começo, meio e fim é o bem. Influencia na formação de uma ética organizacional. Postura profissional. Aí que está, né? A pessoa vista sempre como fim em si mesma, nunca como meio. O lucro é consequência do trabalho bem executado. E é interessante esse parâmetro, pessoal, para a gente perceber, né, que nós temos que buscar a fazer melhor o nosso trabalho. Não fazer o lucro para nós. Concorda? Ou, pessoal, vocês pensem diferente?
Mas lembre-se, um bom trabalho executado com transparência, com responsabilidade, vai gerar lucro. Excelência profissional exige então, gente, o quê? Fato, saber fazer, você tem que ter conhecimento. Não é à toa, pessoal, que vocês estão aqui de frente à tela de vocês, me ouvindo, me escutando. Não é verdade? O saber agir, usar esse conhecimento e aplicar ele nas diferenças, nas situações conflitantes que nós vamos ter na nossa profissão. Saber ser. Aí que está. Lembrar que eu, enquanto psicólogo, eu não deixarei de ser psicólogo no supermercado, no cinema, com meus familiares. Lógico que eu não vou fazer terapia assim, né, pessoal? Brincadeiras à parte, mas pense. Você sempre vai se colocar como quem? Eu me chamo fulano, eu sou isso, aquilo e aquilo. Não é verdade? Atenção! Não se pode confundir determinados consensos de segmentos profissionais como código de ética. E isso é um piega, gente. Né? Eu vou voltar a usar o exemplo do policial. O policial, será que todo policial vai receber propina, gente? Lógico que não. Muitas posturas consensuais são gritantemente antiéticas. Acabei falando de uma, né? Achar que todo advogado é corrupto, que é ladrão. A gente não pode criar essas concepções não, gente. Porque é uma questão pessoal, não é só organizacional, não é só uma questão de categoria. Então, temos que ter responsabilidades. Você já pensou isso na sua profissão? Ser responsável é ser capaz de responder pelas exigências e encargos que a sua ocupação lhe traz. Responsabilidade significa também constante qualificação, competência. Não se esqueça disso. Responsabilidade não é achar que eu preciso ser responsável por alguém, mas para ter essa responsabilidade, eu preciso ter conhecimento também. Ser responsável tem um peso moral. Não só fazer, mas saber por que e para que faz. Não apenas fazer de modo medíocre, ir além, buscar conhecimento, ser bom no que eu faço. A falta de responsabilidade pode gerar negligência, imprudência e imperícia. Como vocês sabem, negligência, deixar de fazer ou fazer de qualquer jeito. Imprudência, saber o que eu estou fazendo pode influenciar no mal de outra pessoa. E imperícia, querer fazer aquilo que eu não dou conta de fazer, de uma forma geral. Ok? Comprometimento. Além de responsabilidade, você tem que ser comprometido no que se faz. Comprometer-se é colocar-se todo inteiro naquilo que está fazendo, independente do que seja. Não é verdade? Estar totalmente naquilo. Comprometer-se é ter a consciência de que sua participação seja o quê, gente? Determinante no que você propõe fazer e para o outro que você propõe a fazer. Obrigado.